Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos à quinta videoaula do componente curricular Libras, promovido pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Eu sou o professor Anderson Siqueira e é um prazer estarmos juntos novamente. Nessa videoaula discutiremos as políticas públicas para os surdos. Gostaria de retomar o que discutimos na nossa segunda videoaula. Na década de 1970, ganhou força o modelo cultural de surdez, também conhecida em nosso meio como modelo socioantropológico. Foi construída uma área de estudo chamada Estudos Surdos, que se dedica a pensar os conceitos de identidade, cultura, poder e linguagem. Segundo Bauman, o modelo cultural surgiu nas esteiras das lutas por direitos civis, na década de 1960, conduzidas por mulheres, afro-americanos, povos indígenas, gays e lésbicas e pessoas com deficiências. O modelo socioantropológico propõe que a surdez seja vista como uma diferença cultural, que seria basicamente análoga à de outras minorias étnicas e linguísticas. O resultado dessas lutas é que os surdos começaram a sair dos guetos e passaram a ser reconhecidas como cidadãos. Na década de 1990, os surdos no Brasil organizam em Porto Alegre uma passeata e escrevem um documento conhecido como A Educação que Nós Surdos Queremos. A organização política dos surdos avança até que em 2002 temos a principal conquista. A Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, diz em seu primeiro artigo: é reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a língua brasileira de sinais, Libras e outros recursos de expressão a ela associados. A lei define o que é Libras, no seu parágrafo único. Entende-se como língua brasileira de sinais, Libras, a forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual motora, com estrutura gramatical própria, constituem um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. O artigo 4 diz o seguinte: o sistema educacional federal e os sistemas educacionais estaduais, municipais e de Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos de formação de educação especial, de fonoaudiologia e de magistério, em seus níveis médio e superior, no ensino da língua brasileira de sinais, Libras, como parte integrante dos parâmetros curriculares nacionais, as PCNs, conforme legislação vigente. O mesmo grupo de trabalho que se debruçou no texto da Lei de Libras continuou seus trabalhos até que em 2005 foi aprovado o decreto da Lei 5626. Um decreto de lei vem justamente no intuito de regulamentar o que uma lei anteriormente exigiu. Volte no slide anterior e observe se há alguma orientação de como se daria o ensino de Libras. Não há. Mas o decreto faz isso. Por que vocês, estudantes de licenciatura em matemática, foram obrigados a estudar Libras? O artigo 3º diz, deste decreto 5626, a Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério em nível médio e superior e nos cursos de fonoaudiologia, de instituições de ensino públicas e privadas, do Sistema Federal de Ensino e dos sistemas de ensino dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. No parágrafo 1º, todos os cursos de licenciatura nas diferentes áreas do conhecimento, o curso normal de nível médio, o curso normal superior, o curso de pedagogia e o curso de educação especial são considerados cursos de formação de professores e profissionais da educação para o exercício do magistério. O artigo 9º deste decreto estabeleceu o prazo em que isso devia ocorrer e deu 10 anos como prazo a contar da publicação do decreto, para que 100% dos cursos tivessem Libras como disciplina. Portanto, em dezembro de 2015, encerrou-se esse prazo. Cursar Libras é um requisito obrigatório para qualquer graduando, licenciando, para formar-se. Esse decreto atinge vários segmentos.
Observem os capítulos deste decreto. Capítulo 2 trata da inclusão da Libras como disciplina curricular. O capítulo 3 da formação do professor de Libras e do instrutor de Libras. O capítulo 4 do uso e da difusão da Libras e da língua portuguesa para o acesso das pessoas surdas à educação. O capítulo 5 da formação do tradutor e intérprete de Libras, língua portuguesa. O capítulo 6 trata da garantia do direito à educação das pessoas surdas ou com deficiência auditiva. O capítulo 7 da garantia do direito à saúde das pessoas surdas ou com deficiência auditiva. O capítulo 8 do papel do poder público e das empresas que detêm a concessão ou a permissão de serviços públicos no apoio ao uso e à difusão da Libras. Sabe-se que o profissional tradutor e intérprete de Libras é imprescindível no processo de acessibilidade linguística para os surdos. O segmento religioso teve um papel importante nesse processo. Por exemplo, temos o padre americano Eugênio Otis, que em 1969 publicou o primeiro dicionário de língua de sinais do Brasil, intitulado Linguagem das Mãos. E o intérprete de Libras foi visto primeiramente nos espaços religiosos. Já era comum ver intérpretes nas igrejas desde a década de 1980. O grupo religioso das Testemunhas de Jeová, no início, interpretavam as suas reuniões, mas que logo em seguida passaram a realizar essas mesmas reuniões diretamente em Libras nos seus templos. Esse grupo possui um trabalho sistemático de ensino para surdos no mundo todo e foram responsáveis por auxiliar muitos surdos no interior, onde não havia professores que sabiam Libras, no processo de aquisição de língua de sinais. No site oficial deles, você pode encontrar vídeos em mais de 80 línguas de sinais, no mundo todo. No AVA você encontrará um link para este site. Assim, a Lei 12.319, de 1º de setembro de 2010, regulamentou a profissão e, com isso, possibilitou a realização de concursos públicos para esses profissionais. Aquelas janelinhas com intérprete de Libras, muito ruins por sinal, e que as emissoras de TV normalmente deixam de atender às normas da ABNT, são um direito dos surdos. Nós vimos um movimento interessante no segundo turno do pleito eleitoral de 2018, que os intérpretes saíram das janelinhas e vieram para o lado dos candidatos. Isso é respeito à comunidade surda. Numa das reportagens, uma jovem surda disse que nos anos anteriores votava em quem a família indicasse, já que as propostas dos candidatos não eram acessíveis aos surdos em Libras. Outra lei importante é a Lei Brasileira de Inclusão. A Lei 13.146 de 2015, a LBI, que trouxe outros elementos importantes. O inciso 4º do artigo 28 garante oferta de educação bilíngue em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas. Fui intérprete de Libras de 2005 a 2015, antes de atuar como professor. Na minha experiência, vi muitas vezes surdos estudando em faculdades particulares e que a família pagava as mensalidades e pagava o intérprete. O mesmo acontecia com os surdos nas autoescolas. O profissional ficava numa situação constrangedora, visto que muitas vezes tínhamos consciência do quanto era penoso para aquele surdo ou para sua família arcar com toda aquela despesa. A LBI revisou o texto da Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, e passou a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 8º. Constitui crime, punível com reclusão de 2 a 5 anos e multa. Recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, em razão de sua deficiência. Mas a LBI então vem nesse sentido, colocando a instituição como responsável por contratar esse profissional. Considerando que os surdos escrevem o português como segunda língua, e que isso deve ser considerado por nós, professores, no momento da correção das avaliações, veja a orientação que o MEC repassou através de uma portaria.
3.284, de 7 de novembro de 2003. Reparem, 2003 deve ser garantido para os estudantes surdos. Do momento em que houver a solicitação até a conclusão do curso, deverão ser proporcionados, sempre que necessário, intérpretes de língua de sinais, língua portuguesa, especialmente quando da realização de provas ou sua revisão, complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando este não tenha expressado o real conhecimento do discente. Flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo semântico. No caso, aquilo que o aluno quis dizer, não exatamente o que ele escreveu. Aprendizado da língua portuguesa, principalmente na modalidade escrita, para o uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o estudante estiver matriculado. Material de apoio aos docentes que esclareça as especificidades linguísticas dos surdos. Nas correções de suas avaliações, considere as especificidades da escrita dos surdos como segunda língua. Um grande avanço que os surdos tiveram foi o Enem em Libras. No ano passado tivemos a primeira experiência. Vários surdos tiveram notas excelentes e tivemos, por exemplo, o ingresso de um estudante surdo no curso de Medicina da UFRJ. Isso vem comprovar que o método de avaliação do Enem era injusto e que não revelava de fato o conhecimento científico, porque a barreira linguística atrapalhava o processo. Esse ano os surdos também fizeram a prova em Libras. Embora tivemos muitos avanços, há um longo caminho a percorrermos. Espero que essa curta viagem que fizemos ao mundo dos surdos tenha contribuído na sua formação. Continue a buscar mais informações sobre isso e caso encontre um estudante surdo na sua sala de aula, não relegue ao intérprete a sua função. Quem ensina o aluno surdo é o professor e não o intérprete. Ele está ali apenas como uma ferramenta para a eliminação da barreira linguística. Foi um grande prazer passar esse tempo com vocês. Desejo sucesso e felicidades a todas e todos. Um forte abraço.